noite a todos. Chamada para a verificação de quórum. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada. Cláudio dos Santos. Presente. Edenilson de Jesus Macedo. Presente. José Antônio Queiroz da Rocha. Presente. José Eude Antunes. Presente. José Luiz Ribeiro de Almeida. Presente. Marco Antônio Campos Vieira. Presente. Miraci de Lázaro Tuani. Presente. Roberto Brandão Rodrigues. Presente. Rodrigo José Alves Peixoto. Presente. Rosilene Maria de Souza dos Santos. Presente. Sérgio Carlos dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a 31ª sessão ordinária de 2016. Convidamos todos a cantarem o hino a Porto Feliz. Da história, nesse grande e amado país, tu fulguras coberta de glória, com a terra de Porto Feliz. Salve terra das nações, tua gente para unir, honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. Honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. Sou nome ligado à conquista dos mais brotos e índios sertões, e teus filhos o sangue paulista, dos valentes heróis das nações. Salve terra das nações, tua gente para unir, honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. Honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. És um elo que liga o presente ao passado e também ao porvir, e por isso tu deves à frente de moções e civismo partir. Salve terra das nações, tua gente para unir, honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. Honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. Devo comunicar aos nobres vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 242 do Regimento Interno, constando da pauta da presente sessão, o projeto de lei número 66/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Porto Feliz para o exercício 2017, o expediente ficará reduzido para 30 minutos a partir desse instante. Gostaríamos de convidar para adentrar ao plenário o deputado Chico Sardelli, que irá receber o título de cidadania porto-felicense, uma vez que o deputado não pôde comparecer à sessão solene da Semana das Moções, quando da entrega da honraria. Seja bem-vindo, deputado Chico Sardelli. Fica aqui na segunda secretaria, o senhor está habituado a não ser segundo secretário. Ele vai começar a trabalhar. Hoje eu vou quebrar o protocolo e vai ser. Passo a palavra ao vereador José Luiz Ribeiro de Almeida, autor da propositura para saudar o homenageado. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Nova Porto e os internautas que estão aí
ligados. É muito gostoso, prazeroso ver aqui o nosso plenário com a presença da população, e algumas visitas na nossa cidade vizinha aqui de Rafar, o Will Maia, um prefeito lá de 53% dos votos válidos, parabéns, viu? Acompanho o seu trabalho, pessoa carismática, pessoa do bem, pessoa do povo, e foi eleito porque fez por merecer, e tenho certeza que fará um ótimo trabalho, e conte com o apoio desse humilde vereador aqui da cidade vizinha de Porto Feliz, no que o senhor precisar. Aqui, os vereadores eleitos, Teco, Nino, aqui o Toninho, também é um colaborador da prefeitura, te ajuda bastante, o Samuel, da Coordenadoria de Trânsito, faz um trabalho maravilhoso, aqui o vice-prefeito Miguel, Edson Mila, a Camila, presidente do PV da nossa cidade vizinha, e vim aqui, primeiramente, agradecer os meus colegas vereadores por aprovar um título que eu tinha a obrigação de reconhecer, porque um deputado que lembra dos votos que teve na eleição e manda emendas para a cidade, e não teve muitos votos, ele plantou algumas sementes em Porto Feliz, tenho certeza que será retribuído. Chico, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por Porto Feliz, e sinta-se em casa aqui em Porto Feliz, e o que o senhor precisar desse humilde vereador, pode ter certeza que estarei de prontidão. O Chico é deputado de mais de 90 projetos de leis, atuante no estado de São Paulo, não é da bacia de Porto Feliz, é da região de Americana, e mesmo assim, tudo que o estado está delegando para as cidades do interior paulista, o Chico lembra que Porto Feliz existe e cobra que o estado faça a sua parte também. E só quero lembrar de um episódio que eu não usei na minha campanha à reeleição, porém foi uma conquista, onde eu tive o prazer de estar presente junto com o governador Geraldo Alckmin. Na oportunidade, o Chico estava presidente da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com o Rodrigo Peixoto, com a companheira Michele, que era vereador na época, que estava, assumiu a suplência do Marola, que foi secretário de gabinete do prefeito Levi, onde o governo assinou o convênio do recap do asfalto do Tendá. Lá o Chico carinhosamente mandou um abraço para Porto Feliz, para nós vereadores presentes, para o prefeito Levi, e esse dia eu jamais esquecerei, deputado, e é um dia que eu gostaria de assinar centenas de convênios desses, porque são emendas que vêm direto para Porto Feliz, trazendo infraestrutura para Porto Feliz, lembrando que a população existe. Muito obrigado, Chico. Obrigado, presidente. Nesse momento, vamos proceder à entrega da honraria e convido o vereador José Luiz Ribeiro de Almeida que proceda à entrega. Por favor. Miguel, vice-prefeito, por favor, você tem visitado muito o Chico comigo, somos dois que vintam lá, Chico, lembra de curso, Chico, pelo amor de Deus.
Já que o senhor estava em pé, queria convidar o senhor, queria conceder a palavra ao senhor, ao novo cidadão porto-felicense, deputado Chico Sardelli. Por favor, fique à vontade. Quer falar daqui? Como o senhor quiser, estou em casa. Lado direito. Todos têm esse hábito. Na Assembleia é assim, ninguém fala de esquerda. Tudo lado direito. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui ao vivo e a cores com cada um de vocês. Saudar o presidente dessa sessão, José Eude Antunes, nosso querido amigo que eu tive o prazer de conhecer. Já ouvi falar, mas conheci hoje pessoalmente. Saudar os vereadores Cláudio dos Santos, Ednilson Jesus Macedo, José Antônio Queiroz da Rocha, Marco Antônio Campos Vieira, Miraci de Lázaro. Oi? Miraci de Lázaro Tuani, Roberto Brandão Rodrigues, Rodrigo Alves Peixoto, Rosilene Maria de Souza Santos, Sérgio Carlos dos Santos, o autor dessa propositura, meu amigo, companheiro Zé Luiz Ribeiro de Almeida. Gostaria de saudar também os vereadores eleitos aqui presentes, o Teco e o Nino, que aqui estão. Saudar também meu amigo vice-prefeito Miguel Arcanjo, a minha presidente do PV da cidade de Rafara, Camila, aqui presente, meu amigo, companheiro de longa data, prefeito eleito, tanto insistiu que chegou lá, Will. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. A Rose, sua esposa, seu filho que eu vi praticamente nascer, desde o meu primeiro comício em 98, lá na frente da sua casa na cidade de Rafar. É um prazer enorme poder te saudar hoje como autoridade máxima da nossa querida cidade de Rafar. Eu esqueci o nome da vizinha da Rose. Não, Camila e Rose também, a Rose também. O Rodrigo lá da cidade de Capela do Alto, nosso companheiro, chefe de gabinete. Enfim, a todos os porto-felicenses aqui presentes, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Receber, Sérgio, uma honraria como essa, que talvez eu não mereça, mas eu agradeço de coração. Saber que um dia, né, passou por aqui, porque os anais da história é que vão contar esse dia. Talvez algum dia algum estudante, alguém se lembre, né, que nesse dia de dezembro passou por aqui pela cidade um americanense chamado Chico Sardelli, que recebe o título de cidadão. Isso é uma honraria muito grande. Estou muito feliz de poder, Zé Luiz, ser reconhecido nessa noite como um cidadão porto-felicense. Eu digo que talvez não mereça, ou talvez nós não mereçamos, porque nós não fazemos no exercício do nosso mandato nada mais do que a nossa obrigação. Essa é a obrigação do homem público, de poder atender, de poder trazer emenda, de poder intermediar, de poder ajudar, de poder fazer aí projetos de leis importantes para o nosso município, nosso estado, a nossa nação. Gostaria de saudar também o doutor Marcelo, vereador eleito, perdão aí por não te citar numa primeira rodada, mas agora fica aí o registro oficial. O Brasil vive um momento muito difícil na sua história. Eu faz 25 anos, vocês têm aí um pouquinho da minha vida, eu tenho de vida pública, né? Que de trabalho. Fui 2 vezes deputado federal, 98, 2002, 2002, 2006. Fui, nesse meio, secretário do governador Alckmin em Brasília. Todo escritório de Estado, todo Estado tem um escritório de representação em Brasília. E eu fui o secretário do governador do Estado de São Paulo em Brasília. E mais 3 mandatos de deputado estadual. São 5 mandatos ao todo. Eu costumo dizer, a turma fala, puxa, você faz um mandato melhor que o outro. Eu costumo dizer que o povo não tem juízo, me elegeu 5 vezes. Mas é brincadeira, mas é só para dizer o quanto é importante nós
Conheci ao longo da minha vida maus políticos, pastora? Lógico que conheci, mas o contraditório também é verdadeiro. Conheci bons homens públicos, mulheres públicas, vereadoras, deputados, senadores, deputados federais, governadores, presidente da República, que tinham uma paixão por aquilo que faz. Verdadeiramente amor no coração em ser vereador ou em ser deputado. Agora, tem uma minoria que eu diria que hoje nós acabamos pagando aí a pecha pela uma maioria quase que na sua totalidade. Mas como eu sou um otimista na essência, eu não tenho dúvida nenhuma que nós passaremos por esse momento da história e a história vai varrer aqueles que efetivamente não têm um trabalho, uma lista, né? Tem uma ficha de trabalhos prestados à comunidade. E eu imagino que em Porto Feliz não seja diferente. O presidente Eudes nos falava ali um pouco da história da cidade, um pouco da sua história. Feliz o homem ou a mulher que tem história para poder contar na sua vida. Eu às vezes conto, às vezes não conto. Hoje, pastora, Deus tocou no meu coração que eu devo contar. Então eu vou dizer que a maior vitória que eu tive na minha vida, por incrível que pareça, não foi uma vitória eleitoral. Por isso que eu, sempre que abro os meus discursos, abro agradecendo a Deus, dizendo obrigado, meu Pai. 2005, fui acometido de um tumor, 2011, de um tumor cerebral. Fui operado, 94 pontos na cabeça. O Will Maia lembra muito bem dessa história, o Rodrigo, a Rose, enfim. E graças a Deus, Deus me deu a maior vitória que eu podia ter na minha vida, que é a vida de volta. Então, todas as vitórias, elas na vida pública, você disputa uma eleição, você pode ganhar, perder. Só não empata, porque empatando vai o mais velho. Mas, efetivamente, a vitória da vida não é qualquer dia que a gente tem. Por isso, é o meu agradecimento ao meu Deus, ao Deus que eu acredito, todos os dias da minha vida. Procuro fazer da minha vida pública um sacerdócio. Eu amo a vida pública, tenho meus erros, devo ter errado bastante, mas também acertei bastante no intuito, cada vez mais, de poder fazer mais para esse povo maravilhoso que é o povo paulista, é o povo brasileiro. Por isso, agradeço aí algumas palavras que o Zé Luiz colocou, foram algumas emendas, né? 79 mil para aquisição de uma van, 300 mil para um caminhão de coleta seletiva, 300 mil para um caminhão compactador, ainda outras em andamento, como o micro-ônibus adaptado para pai. Esse ainda não chegou, né? Eu acho que foi o que chegou em 2014. Ah, tá falando aqui em cima, tá certo. E estou falando de uma reforma de uma praça que você pediu também. Então, é aquilo que eu dizia e digo sempre, não tem nada que agradecer. Tive voto para isso aqui, se foi pouco, se foi muito, eu tive meus votos aqui. Dá tempo de corrigir, né, Sérgio? Dá tempo dele fazer eu ter mais voto aqui. A responsabilidade vai ser sua agora e do nosso grande vice-prefeito, o meu amigo pessoal, Miguel Arcanjo, que eu insisto em chamar de Walter. Eu ia chamar de Walter, por isso que eu consultei de novo aqui a parte escrita. Meus amigos, daqui vou para São Paulo, presidente, mas levo no coração mais uma honraria. Enquanto Deus me der a oportunidade de estar senil, vivo, firme, vendo a cidade de Porto Feliz avançando, e agora a nossa cidade de Rafar também, nas mãos do prefeito Will Maia, avançando para o futuro, me sinto feliz como um cidadão porto-felicense. Obrigado do fundo do coração, que Deus abençoe a cada um de vocês, perdão de não poder ter vindo na data marcada, mas não faltou oportunidade. Hoje estou aqui e agradecendo, reverenciando cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado de coração.
Prosseguindo a sessão, vamos proceder à leitura das indicações. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura. Indicação 251/2016. Excelentíssimo senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal providência no sentido de solicitar o corte e a limpeza do mato nos seguintes locais abaixo citados, visto que, no Natal e final de ano, a maioria dos moradores recebem visita de parentes de outras cidades. As crianças brincam razoavelmente que tudo esteja limpo. Segue. Os bairros abaixo. Praça São Pedro, Água Branca. Praça Jorge Nassif, Jardim Excelsior. Praça Dida Loteca, Jardim Excelsior. Praça 13 de Maio, Jardim Excelsior. Praça 9 de Maio, Jardim Excelsior. Tal solicitação visa atender pedido dos moradores, reiterando o pedido já feito por esse vereador. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2016, vereador Marco Antônio Campos Vieira Marquinhos. Indicação de número 252/2016. Excelentíssimo senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal providência no sentido de solicitar urgentemente a contratação de um médico perito para o posto do INSS de Porto Feliz, visto que o mesmo já está funcionando há mais de 2 anos e as pessoas ainda necessitam deslocar-se para outras cidades para fazer os exames periciais, já que aqui é só feito o agendamento. Tal solicitação visa atender a pedido dos cidadãos. Sala de Sessões, 29 de novembro de 2016, vereador Marco Antônio Campos Vieira Marquinhos. Indicação 253/2016, excelentíssimo senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal providências no sentido de solicitar urgentemente uma central de marcação de consultas, agendamento por telefone que realmente funcione, evitando assim as filas intermináveis na madrugada, por exemplo, para conseguir marcar uma consulta médica, visto que é de direito do cidadão que paga impostos regularmente e necessita usufruir desse direito básico. Tal solicitação visa atender pedido dos cidadãos porto-felicenses. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 2016, vereador Marco Antônio Campos Vieira Marquinhos. As indicações que acabam de inseridas serão encaminhadas a quem de direito. Leitura das correspondências. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura. Ofício número 502/2016, referente ao processo 5969 de janeiro de 2016. Senhor presidente, conforme requerimento 139/2016 da excelentíssima senhora vereadora Miraci de Lázaro Tuani, a qual solicita informações referente às obras de abertura de servidão no bairro Palmital. Informo para efetivação do processo é necessário a desapropriação de algumas áreas. Porém, conforme informações do senhor Reginaldo Aparecido Bernardo, topógrafo, Prefeitura Municipal de Porto Feliz, não estava tendo entendimento entre os proprietários, sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a vossa excelência e aos nobres edis o protesto de elevada estima e distinta consideração. Levi Rodrigues Vieira, Prefeito Municipal. Ofício 503/2016, referente ao processo 5470, janeiro de 2016. Senhor presidente, conforme requerimento 140/2016 da excelentíssima vereadora Miraci de Lázaro Tuani, o qual solicita informações referentes às obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica da Avenida dos Trabalhadores. Informe que a resposta está à disposição da nobre vereadora na Secretaria de Desenvolvimento Social e Urbanismo. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a vossa excelência e aos nobres edis, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Levi Rodrigues Vieira, Prefeito Municipal. Conforme inscrição em livro próprio para versar em tema livre, conceda a palavra ao vereador José Luiz Ribeiro de Almeida. Obrigado, presidente. Numa noite tão gostosa dessa, um clima festivo aqui com o meu amigo Chico Sardelli sendo homenageado, a visita de todos vocês, eu não posso deixar de falar da semana, uma das semanas mais tristes que eu já tive na minha vida. Não perdi um ente, nenhum parente meu próximo, mas ver aquela tragédia esportiva foi muito duro,
eu como pai de família, meu filho Bruno com 18 anos, e o meu filhinho Davi, que acabou de completar 1 ano, foi muito duro. Que serviu para todos, assim como o Chico disse, rever os nossos valores enquanto há tempo, fazer o bem, abraçar as pessoas, pedir perdão, porque o futuro a Deus pertence. Então, eu quero deixar registrado os meus sentimentos a todos que perderam o seu parente, o seu ídolo, de uma certa forma, o seu herói. E o destino vai marcar ainda essa cidade em relação a essa tragédia, que um sorteio que aconteceu há 4 meses atrás, da Taça São Paulo de Futebol Júnior, onde o Desportivo Brasil cedia a cidade sede, que é Porto Feliz, a Chapecoense está no nosso grupo. Se eles tiverem condições financeiras, motivacionais, para virem disputar esse belíssimo campeonato, o maior campeonato do mundo, sub-20, Porto Feliz será agraciada com a segunda equipe do nosso país. Hoje eu torço para o São Paulo, para o Ararita e para a Chapecoense. O povo colombiano deixou um legado para o resto uma admiração. Porque os taxistas que levavam os parentes brasileiros que iam lá visitar os seus familiares em busca de notícias, os taxistas não cobravam a corrida. 2 famílias, acho que do lateral Alain e do goleiro, ficaram hospedados na casa de 2 médicos. Será que nós, brasileiros, faríamos o mesmo? Será que o taxista brasileiro não ia aumentar a bandeira para 3, 4, 5, 6? E que isso sirva de exemplo, porque nós precisamos ser cada vez mais humanos. Chico, gostaria que o senhor presenciasse agora uma breve lista de algumas peças de infraestrutura, alguns problemas que já estão atrapalhando a vida do porto-felicense há anos. Chico, nós tínhamos um ginásio de esportes. Para a nossa cidade, um belíssimo ginásio de esportes, principalmente para a época. Uma empresa sediou esse ginásio de esportes para expandir a empresa. A prefeitura acabou atendendo a empresa, mas a cidade não tem mais um ginásio de esportes. Não é barato. É uma obra de 4 milhões em diante. Mas esse povo precisa. O jovem precisa praticar esporte. O idoso, todo mundo necessita. Inúmeras categorias. Nós temos, Chico, um pedágio que divide Porto Feliz ao meio. Aqui em Porto Feliz não tem o direito de ir e vir. Will, para você ir num bairro de Porto Feliz, ou a pessoa que mora... Eu moro dentro da cidade, para mim num posto de saúde, numa farmácia, passear com meu filho, eu não preciso pagar. Mas quem mora no Cruz das Almas, na Uzinha Santa Rosa, próximo da Garapeira, tem que pagar R$ 14,50. 7 e pouco para ir, 7 e pouco para voltar, senão não pode. E isso, Chico. Inclusive, eu fui na Assembleia essa semana e aproveitei ali e distribuí um ofício para os deputados que tiveram votos em Porto Feliz. E eu quero somar força com os vereadores reeleitos, com os novos vereadores, porque essa injustiça tem que ser sanada. Que a população porto-felicense emplacada
com o carro de Porto Feliz, tenha direito a ir em Porto Feliz. Isso é o mínimo. O mínimo. E o hospedagem está com quantos anos já? Desde 2002? Uma Está parte, indo vereador. para 20 anos. Uma parte, vereador. Concedo. Obrigado pela parte. Eu gostaria de colocar na lembrança também, o DR, ele acabou com as nossas entradas, companheiro. Inúmeras. Inúmeras entradas, deixando o bairro Brasil à mercê de atravessar 4 pistas. Então, gostaria, no seu pronunciamento, Não, que lembrasse do Jardim Brasil. Obrigado. Tem acesso, Will, que um produtor rural que sustenta a sua família não pode entrar com um caminhãozinho de 3/4, porque o acesso, ele tem que fazer uma manobra numa rodovia duplicada. Será que vai ter que esperar falecer alguém? Acontecer um acidente grave para alguém corrigir essa entrada? E essa passarela? Chico, eu gostaria de falar, Chico, por favor, com o Geraldo Alckmin, 10 minutos. 10 minutos. Principalmente agora que ele está sensível, que está véspera da eleição, eu quero ajudá-lo para que ele ajude Porto Feliz. Tem 20 anos de pedágio e não tem uma passarela em Porto Feliz. As senhorinhas de idade, as crianças, tem que pular uma barreira de concreto. Aí os moradores vão à noite e quebram para ficar mais fácil. Aí vem a Artesp e faz de novo. Será que não entende que está quebrando porque alguém está passando por ali? Se não tiver dinheiro para fazer a passarela, não tem problema. Faz igual a Padre Manuel da Nóbrega, na praia. Faixa de pedestre, radar 60 por hora, ilumina bem, pelo menos está dando uma segurança para aquele pedestre. Ah, mas não pode pôr a faixa. Beleza, então põe a passarela, escolha. Só dá um acesso para essas pessoas. Nós temos um trecho também na Castelo Branco, que é no bairro Caíque, melhoraram o acesso depois de inúmeras brigas do vereador Sérgio Caíque, minhas também. Hoje deu uma melhoradinha, colocaram placas ali, mas ainda falta um radar, e o ideal seria a passarela. Chico, entre a minha cidade do coração e a cidade do coração do Will, o governador mandou um presídio para Porto Feliz. Hoje nós temos lá um presídio com 1.480 detentos. Will, eu tive uma ideia, mas não pus em prática. Eu quase fui na frente do presídio e coloquei 2 placas. Porto Feliz, 48 quilômetros. Rafar, 8 quilômetros. Quase eu fiz isso. Para ver se tu procurava o outro caminho. E sabe quantas viaturas o governo do estado mandou para compensar? 1.480 encarcerados. Nenhuma. Manda uma verba para a saúde, só que para a prefeitura colocar médico dentro do presídio. E a verba que então a prefeitura gasta para ter esse presídio. O preso chega no posto de saúde de Porto Feliz, não pega fila. Tudo bem, ele está ali vulnerado a uma fuga ou um resgate, mas que o governo tenha esse atendimento lá dentro. Ou que ele espere o médico chegar lá para atender ele, lá dentro. Para mim chegar no Jardim Vante, um bairro mais popular de Porto Feliz, nós temos uma ponte, Chico, de quase 100 metros de comprimento, que passa um carro por vez. Além da ponte, mora quase 10 mil pessoas, mais esses encarcerados. Passa um carro por vez. O cara chega na ponte, Will. Você conhece a ponte? Tem que olhar. Não vem ninguém. Agora eu vou. E a hora de pico? 5 horas da tarde, 7 horas da manhã. Chega a ter briga. Que ninguém quer às vezes está nervoso, vai perder o horário de trabalho. E é uma obra que pode chegar a 2 milhões de reais. Mas o que é 2 milhões de reais? Sendo que um presídio custou 60 e tralalá milhões de reais. É muita injustiça. Mais 2 minutos, presidente, por favor. Minha lista está acabando. Nós temos um museu, a maior construção de taipa e pilão do Brasil, com quase 2.000 metros de construção, que vai a ruínas.
Porque na época ficou uma briga do prefeito atual com o governo do Estado, porque antes a prefeitura cuidava. Ah, mas não é nosso que o Estado cuida. Resumindo, fecharam e precisamos, Chico, através de todo o empenho ali da Secretaria da Cultura, vem a verba para Porto Feliz. Vai gastar aí uns 5 milhões, mas é nosso patrimônio histórico. Nós temos um córrego Pinheirinho que inunda todo ano que tem as chuvas pesadas. Precisa ser canalizado. É uma obra também dos seus 1 milhão, 2 milhões de reais. Nós precisamos da duplicação da perimetral Mário Covas. Um trecho perigoso, escuro, e a entrada da cidade vai ajudar a melhorar o crescimento de Porto Feliz. Uma obra também não é barata. E melhorarmos a nossa iluminação pública. Tem casas em Porto Feliz que paga IPTU, não tem asfalto e não tem iluminação. Obrigado, presidente. Tenho 30 segundos. Precisamos melhorar nossos postos de saúde, Chico. Eu fiz a visita em 2. Você começa a fazer a lista, você enche um caderno. E o povo que sofre ali diariamente. Muito obrigado, Chico. Escolha um item desse aqui, a passarela está facinho para o senhor resolver e nos ajude. Muito obrigado. Conforme a inscrição em livro próprio, concedo a palavra ao vereador José Antônio Queiroz da Rocha. Não, ele levou. Senhor presidente, nobres companheiros vereadores, internautas, sintonizadores da Nova Porto, vereadores, vereadoras, futuro prefeito municipal da cidade de Rafar, nosso querido amigo, que Deus o proteja, ilumine você, sua família, nessa nova luta que dentro em breve se iniciará na sua vida pública. Quero saudar também vice-prefeito Miguel e demais autoridades aqui presentes no auditório desta casa nesta noite. Eu, deputado Chico Sardelli, queria me associar inicialmente às palavras proferidas à tribuna desta casa pelo companheiro Zé Luiz, que foi o autor da propositura da outorga de título de cidadania a Vossa Excelência. Quero me associar às palavras dele e, evidentemente, nós nos sentimos muito orgulhosos de termos um amigo que nos representa no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesta noite para externar talvez toda a minha revolta também, em virtude de todo o cenário político nacional. O Brasil passa por uma das suas piores fases, jamais vistas, talvez, nos últimos anos, nas últimas décadas, no que diz respeito à economia deste país, no que diz respeito à ética, à moral, e a classe política que se encontra totalmente desmoralizada perante a opinião pública. Conforme muito bem disse o Chico, temos políticos bons, com raríssimas exceções hoje em dia. Eu estou aqui nesta casa há mais de 20 anos. Fui 2 vezes presidente desta casa e nunca vi uma situação econômica em que o país está atravessando, meu querido companheiro Chico. O que nós presenciamos, estamos presenciando principalmente nos últimos dias, é algo triste, é algo lamentável, é algo que desmoraliza a classe política
de todo o nosso incomensurável país, de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí. Quero dizer ao meu companheiro Michel Temer, meu professor de Direito Constitucional, grande professor na área constitucional, meu mestre, mas se encontra numa situação política também desgastante. Talvez o Michel não estivesse preparado para assumir a presidência da República. Tivemos o caso do Gedel. Tivemos tantos outros problemas que o Michel poderia usar o seu braço forte, impor a sua autoridade, ser mais decidido, e não foi. Dizem até que ele tem os dias contados. Oxalá isso não venha acontecer para o bem da nossa pátria. Que esses 2 anos poderá ser abreviado. Tivemos recentemente no âmbito do Congresso Nacional, a semana passada, algo jamais visto na história deste país. Quando o Brasil de luto, quando o Brasil entristecido, triste, toda aquela tragédia que aconteceu, para mim foi um assassinato coletivo de um piloto irresponsável, que também já morreu. Mas também não tem aqui que perdoar. Foi um assassinato coletivo. São tantas coisas que acontecem que nós precisamos repensar o Brasil. Quando todos dormiam, quando todos ainda vivendo um clima daquela tragédia, como a delegação da Chapecoense, uma súcia se reunia na Câmara dos Deputados, comandada pelo senhor Rodrigo Maia, na calada da noite, para fazer o mal feito. Súcia, se é que assim podemos chamar, segundo o Torriere Guimarães, súcia é algo muito, é uma palavra mais leve daquilo que vimos e notamos na Câmara dos Deputados, comandada pelo senhor Rodrigo Maia, do DEM. E conforme muito bem disse o senador Ronaldo Caiado, que também é do DEM, essa gente não merece o respeito do Senado Federal. Disse Ronaldo Caiado: me sinto envergonhado por um companheiro do DEM agir na calada da noite, subterraneamente, para fazer o que fez. Ronaldo Caiado é do DEM. E ele está dizendo, Ronaldo Caiado, que ele não merece mais ficar no Democratas, o atual presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Não sou eu que estou dizendo, é Ronaldo Caiado. Grande homem público. Eu lamento profundamente que a gente esteja vivendo um momento crítico, onde a ética política, onde a moral política, onde tudo que foi de bom, saudades de Ulisses Guimarães, de Otônio Vilela, Tancredo Neves, saudade dessa gente. Talvez doutor Ulisses, emergindo das profundezas, poderia, no infinito, aparecer e ressurgir como fênix das cinzas, para trazer a esses políticos de hoje uma mensagem de esperança.
É lamentável. Emenda, eu quero aqui perdoar o Chico. Emenda, me parece que no âmbito da Assembleia Legislativa só em 2019. E olha lá. Então, a gente lê o Estado de São Paulo, a gente lê a Folha de São Paulo, a gente lê o Correio Brasiliense. Eu não saio da Globo News. Eu vivo a política, amo a política e convivo com a política. E sei o que eu estou falando. Eu tenho dó, tenho pena dos futuros prefeitos municipais. Mas eu acho que com todas as dificuldades que os prefeitos municipais terão pela frente, com certeza terão muita garra, muita determinação para transpor todos os percalços e obstáculos que vierem pela frente, com muita dignidade. Desejo ao Dr. Castro, aqui em Porto Feliz, aos novos companheiros que assumirão a Câmara Municipal no próximo dia 1º, quando do ato da posse, que sejam bem-vindos. Vamos dar as mãos, vamos caminharmos juntos e vamos auxiliar o futuro prefeito municipal a transpor, quem sabe, muitos obstáculos que virão pela frente. Com muito discernimento, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita transparência. Eu quero dizer que eu me sinto triste, porque a política realmente nacional, com raríssimas exceções, hoje vive uma das suas piores fases jamais vistas. Mais 2 minutos, presidente, muito obrigado. Jamais vistas na história deste Brasil extraordinário. Mas eu quero dizer ao companheiro Chico Sardelli, muito obrigado ao deputado Chico, porque, como muito bem destacou o companheiro José Luiz, às vezes, muitos deputados que aqui conseguiram votos expressivos, ou melhor, uma votação expressiva, não enviaram para Porto Feliz os recursos que Vossa Excelência enviou. Eu sei das dificuldades, porque o Chico, Zé Luiz, não é cobrado só pela cidade de Porto Feliz, ele é cobrado por uma incomensurável região, e ele tem que atender a todos. E, às vezes, nem todos podem ser atendidos como ele gostaria, por falta de recursos do governo do Estado de São Paulo, mas tenho absoluta convicção que, na medida do possível, ele, sem sombra de dúvida alguma, ouvirá com muito carinho o pleito da nossa Câmara, de Vossa Excelência, que realmente é um representante do Chico Sardelli nesta Casa Legislativa. Muito obrigado, presidente, e agradeço Vossa Excelência pelos 2 minutos a mim concedidos. Atendendo o nosso regimento interno, onde o expediente foi reduzido a 30 minutos, queria informar que os inscritos ficarão reinscritos na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar no expediente, declaro encerrado. Suspendo a sessão para que possam ser ouvidos os inscritos da tribuna livre e peço ao primeiro secretário para que convoque os inscritos. Peço por gentileza, vice-prefeito Miguel Arcanjo de Almeida, posso subir e falar, por gentileza. Só quebrar o protocolo, presidente. Pois não, Segundo, anunciar a chegada do pessoal da cidade de Sumaré presente aqui, na pessoa do Toninho Mineiro, Paulo, Celso, isso aí. E o Luiz da locadora lá da nossa querida Rafa, eu não sei se eu tinha falado antes, mas, perdão, Luiz aí presente também, sempre vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, e já aqui também saudando a todas as pessoas de outras cidades, como vice-prefeito, e com grande alegria que eu vos acolho, pessoal de Rafar, Sumaré e outras cidades aqui. Senhor presidente, eu faço uso hoje da tribuna
para que possa, de um modo especial, fazer um agradecimento, de modo muito particular, ao Legislativo e também ao povo de Porto Feliz. E também é uma felicidade poder estar aqui hoje, junto com o deputado Chico Sardelli. O Chico Sardelli foi sempre uma pessoa magnífica para com a minha pessoa, toda respeitosa, sempre nos acolheu, eu, o vereador José Luiz, e tudo que ele fez para o Porto Feliz, nós tínhamos aí a luta para conseguir emendas, e ele foi decisivo, e eu sou muito grato ao senhor deputado. Embora hoje estou no Rede, mas serei eternamente grato, e também ao Partido Verde, que me acolheu por 5 anos. Eu queria dizer aqui que o Legislativo de Porto Feliz, né, sempre foi muito também respeitoso com a figura do vice-prefeito, que muitas vezes, pela cidade, às vezes as pessoas não reconheciam, mas aqui eu sempre fui muito bem acolhido. Então, eu queria, nominalmente, né, dizer, desde Cláudio dos Santos, que presidia essa casa, o Marola, nosso amigo Marola, grande futebolista. Eu não acredito que eu joguei bola também, mas joguei, Marola. A Roselene, que também presidiu essa casa, ao presidente José Eude, que hoje preside muito bem o Legislativo de Porto Feliz, a Miracide Lázaro Atuani, ao Ednilson de Jesus Macedo, nosso pastor, doutor, amigo, José Antônio Queiroz da Rocha, nosso amigo Coquinho, Sérgio Carlos dos Santos, Sérgio da Caíque, nosso amigo, Rodrigo Peixoto, meu amigo e colega, professor de Educação Física, né? Marcos Antônio de Oliveira, Marquinhos, José Luiz Ribeiro de Almeida, Roberto Brandão, não sei se eu esqueci, mas acho que não. Eu acho que eu devo essa satisfação a vocês. Assim como uma forma de prestar conta, não só ao Legislativo. O Legislativo é a casa do povo. Aqui tudo se passa, decide. Também queria saudar os que estão chegando, ao Teco, ao Nino, o doutor Marcelo, que tenham uma feliz gestão aqui junto à Câmara Municipal. Eu fui vereador por 2 mandatos e senti muito honrado, fui feliz aqui, né? E dizer para a população de Porto Feliz que tudo que esteve a meu alcance enquanto vereador, eu tentei fazer o melhor, né? Fiquei 9 meses, 21 dias numa Secretaria de Desenvolvimento, e lá trabalhando, nós fizemos o possível para que a cidade desenvolvesse qualidade. Eu atendi, nesse período, cerca de 93 empresários, e grandes empresas que nós atendemos, com a própria Toyota, que já estava se instalando aqui, mas foi difícil. E uma das coisas que, inclusive, foi citado aqui, vereadores e deputados, o próprio governador assinou um protocolo de duplicação de Porto Feliz até Castelo Branco, e infelizmente não cumpriu. Não é só lá a passarela, mas era para ter duplicado. Quantas vidas se perderam por falta de duplicação na rodovia aí, doutor Antoninho? Então, foram várias empresas nesses 9 meses, além de poder economizar, porque eu não recebia salário de vice-prefeito e secretário. Isso eu fiz as contas e dava 100 mil reais nesses 10 meses, o suficiente pelo menos para comprar uma ambulância. Eu também fiz grande parceria, já que eu sou da educação, né, e minha esposa era secretária, nós trabalhamos para que junto desenvolvesse, né, o desenvolvimento, a educação, o meio ambiente, a diretoria social, da qual eu estava na minha secretaria, e fizemos grandes projetos lá. O presidente, que é um homem da cultura, nós tivemos, no período que nós tivemos junto com a Simone e outras pessoas da secretaria, nós tivemos lá grandes projetos no coral, dança, cinema. Nós tivemos, falei muito aqui do Jovem da Cidadania, o maior projeto de combate à dengue que se tem na região, e onde os senhores puderam conhecer o que foi esse projeto. Nunca nós tivemos uma coisa tão eficiente. Nós tínhamos 7 pessoas e nós colocamos 5 mil crianças fazendo isso, e com muito bem feito. Hoje nós teríamos 10 mil.
Eu sempre encarei de frente e sempre procurei fazer as coisas de forma correta e criativa. Fizemos o GEN, Gincana Ecológica Municipal, que nós colocamos, em 2 meses, colocamos 200 mil garrafas de PET. Tivemos ainda também na educação a construção de escolas, como a Domingos de Marco, a Zilda Tomé. A Domingos de Marcos, os senhores conhecem, o companheiro Rodrigo conhece melhor lá, é a quadra, porque eu sentei lá junto com os engenheiros e falei, eu quero dessa forma. E hoje ela praticamente funciona, como nós não temos ginásio de esporte, infelizmente, ela funciona como um pequeno ginásio de esporte. E tem mais, tivemos a ousadia de andar na frente, que é assim que tem que ser. Nós colocamos lá, para todos os alunos, armários, nós temos lá no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, para que se transformem em leis. Nós fizemos isso em 2010, porque isso é saúde preventiva. Nossos alunos hoje, isso na verdade hoje nem tem mais, tiraram os armários. É coisa simples, mas decisiva, deputado e senhor presidente. Nós tivemos a felicidade de trazer uma ideia que estava em 4,8 para 5,8 quando eu estive lá, 5,8 em 2009. Esse índice era a projeção para 2013, quando nós chegamos em 5,8. De lá para cá, praticamente se estagnou. Hoje, com muito custo, chegou em 6 pontos. Então, nós sempre fizemos daquilo que nós fazemos, que nós fazemos com paixão. Sou apaixonado por aquilo que faço, como todos os senhores. Então, esse momento que aqui venho, além de agradecer aos senhores, agradecer ao povo, mostrar um pouquinho do que a gente fez e mostrar que a gente está aí para, mesmo não tendo um mandato agora nos próximos anos, mas eu tenho a disponibilidade para ajudar a cidade. A gente sabe que tem muitas coisas para ser feitas, né? Nós temos uma questão urbana que dá dó. Nossa cidade está virando, desculpa falar, quase que um lixão. Se coloca qualquer coisa em qualquer lugar. As áreas verdes, os fundos de vales, são lixos. Isso me dói. E tive lá um projeto, na época, vocês lembram aqui, a doutora Antoninho, que nós trabalhamos, tivemos as leucenas, começamos a fazer todo um projeto, totalmente abandonado. Né? E isso me doía, enquanto vice-prefeito, saber que a gente estava ficando cada vez mais de lado, quando a gente queria ajudar. E não é um desabafo, mas quando eu saí da secretaria, eu falei para o prefeito, se o senhor quiser, prefeito, se senhor tem uma sala lá, eu vou te ajudar. Ele falou simplesmente não. Né? Tudo bem, ele não está aqui para ouvir, mas é bom que o povo saiba que eu sempre tentei trabalhar o melhor de mim para a cidade. E aí, dizendo tudo que eu fiz, a educação, meio ambiente, desenvolvimento. Então, eu quero, e aí, os vereadores estão chegando, a responsabilidade é enorme de conduzir. Nós temos um plano diretor, acompanhei várias reuniões. É um caminho, é um instrumento. Tem aí o plano da mobilidade. Nós precisamos fazer uma cidade melhor, com mais qualidade, desenvolver. Eu sempre falei, a cidade às vezes desenvolve, cresce, incham. Né? Senhor presidente, eu acho que eu devo pedir uma prorrogação de 4 minutos. Por favor, fique à vontade. Tá. Até porque eu conheço a lei, porque eu fiz em 2008, a última sessão, né? De 2008, 15 de dezembro, e consta nisso. Então, eu gostaria de ver essa cidade com grandes projetos. Eu já falei para o meu amigo Mila, assessor, estou à disposição para falar de um grande projeto regional, a hora que quiser. Vai ser um grande instrumento para o deputado, porque a gente tem que desenvolver junto com outras cidades. Então, outros grandes projetos que a gente tem na região, para a agricultura também, né? Atenção especial à agricultura, à zona rural. Porto Feliz, todos os senhores sabem, é uma área imensa. O Sérgio, que é lá da CAIC, não sei quem mais está ligado aí, o Zé também tem uma fazendinha lá né? Então, nós precisamos transformar a zona rural. Só pede estrada, e vergonhosamente, nem isso se concede. Eu já conheço essa história. Se vai na eleição, se fala e não se faz, por incompetência. Pelo amor de Deus, é a agricultura que nos alimenta. Chega meio-dia, seja o Miguel aqui, seja o vereador, seja o doutor, todo mundo precisa alimentar bem. É uma vergonha. Precisamos
também trabalhar a saúde preventiva. Acabei de falar de um projeto que a gente faz lá em 2010, né? Os armários das escolas e tantas outras coisas. Né? A gente trabalhar a saúde preventiva, trabalhar com muito carinho o meio ambiente. Nossa cidade está aí, né? Precisando disso, plantar árvores e fazer tantas outras coisas. Eu quero ter orgulho da minha cidade. E, para finalizar, senhor presidente, nobre deputado, eu acho que a educação, né? A educação, enquanto esteve sob minha responsabilidade, ainda está, lógico, sou vice-prefeito até 31 de dezembro, mas nós precisamos pegar firme. Acredito em duas coisas, deputado, fundamentalmente: a educação e a agricultura. O resto tudo vai melhorar, né? A saúde, a cultura, tudo, a segurança. Então nós precisamos, com muita competência, enxergar isso. A cidade precisa crescer. A primeira vez que subi no caminhão para fazer uma propaganda política de vereador, eu falei, nós precisamos crescer e desenvolver, mas com qualidade. Não podemos esquecer que nós temos que ter a qualidade. Infelizmente, a minha vizinha Itu cresceu e tem um problema sério de água, né? E todas as outras cidades. Então, aqui, para me despedir, né, dizer, e estou honrado por receber as figuras ilustres, prefeitos eleitos de Rafar, e outras pessoas de outras cidades, dizer que sempre que for possível, vereador José Antônio Queiroz da Rocha, eu vou honrar esse cargo. O senhor sabe, nenhum momento que essa casa, só um exemplo, fez algum evento, eu deixei de participar. E assim foi em toda a sociedade. Queria fazer muito mais. Não deu, mas ainda acho que vou fazer. Estou aí e, mais uma vez, muito agradecido à Câmara, ao senhor deputado, por ter me aturado por esse tempo. Eu acho que te devo muita coisa, deputado, mas a gente vai estar caminhando junto. E, para finalizar, eu acho que Deus foi generoso comigo, né, de permitir estar até aqui nesse momento. E que Deus abençoe a todos, que tenham saúde, que tenham paz, e aos novos que estão chegando também. Muito obrigado. Antes de passarmos para a ordem do dia, eu gostaria de convidar os seus vereadores e o deputado Chico Sardelli a documentar esse evento e tirando algumas fotografias. E agradecer a presença do deputado aqui nessa humilde cidade nossa. Muito obrigado, deputado. Mesmo. Vou lá na frente.
Reabro a sessão, passando para a ordem do dia. Projeto de lei número 66 de 2016, que estima a receita e fixa as despesas do município de Porto Feliz para o exercício de 2017. O presente projeto terá duas discussões e sua aprovação dependerá de maioria absoluta em votação nominal. Está em segunda discussão o projeto de lei número 66 de 2016. Vamos proceder à votação. Chamada para votação nominal. Cláudio dos Santos. Sim. Edenilson de Jesus Macedo. Sim. José Antônio Queiroz da Rocha. Sim. José Luiz Ribeiro de Almeida. Sim. Marco Antônio Campos Vieira. Sim. Miraci de Lázaro Tuani. Sim. Roberto Brandão Rodrigues. Sim. Rodrigo José Alves Peixoto. Sim. Rosilene Maria de Souza dos Santos. Sim. Sérgio Carlos dos Santos. Sim. Declaro o projeto de lei número 66 de 2016 aprovado por 10 votos contra 0 em segunda discussão. Projeto de lei número 72 de 2016 que dispõe sobre a alteração dos anexos 1, 2 e 3 da lei número 5.220 de 22 de novembro de 2013, conforme especifica e dá outras providências. Sem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, o presente projeto terá duas discussões e sua aprovação dependerá de maioria absoluta em votação nominal. Está em segunda discussão. Vamos proceder à votação. Chamada para votação nominal. Cláudio dos Santos. Sim. Edenilson de Jesus Macedo. Sim. José Antônio Queiroz da Rocha. Sim. José Luiz Ribeiro de Almeida. Sim. Marco Antônio Campos Vieira. Sim. Miraci de Lázaro Tuani. Sim. Roberto Brandão Rodrigues. Sim. Rodrigo José Alves Peixoto. Sim. Rosilene Maria de Souza dos Santos. Sim. E Sérgio Carlos dos Santos. Sim. Declaro o projeto de lei número 72 de 2016 aprovado por 10 votos contra 0 em segunda discussão. Projeto de lei número 73 de 2016 que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6 e demonstrativo das metas de resultados fiscais da lei número 5.485 de 27 de junho de 2016, conforme especifique da outras providências, sem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, o presente projeto terá duas discussões e sua aprovação dependerá de maioria absoluta e votação nominal. Está em segunda discussão o projeto de lei número 73 de 2016. Vamos proceder à votação. Chamada para votação nominal. Cláudio dos Santos. Sim. Edenilson de Jesus Macedo. Sim. José Antônio Queiroz da Rocha. Sim. José Luiz Ribeiro de Almeida. Sim. Marco Antônio Campos Vieira. Sim. Miraci de Lázaro Tuani. Sim. Roberto Brandão Rodrigues. Sim. Rodrigo José Alves Peixoto. Sim. Rosilene Maria de Souza dos Santos. Sim. E Sérgio Carlos dos Santos. Sim. Declaro o projeto de lei número 73 de 2016 aprovado por 10 votos contra 0 em segunda discussão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Não vai entrar, não vai, não vai. Tinha um erro de redação. Estamos encerrando a presente sessão. Boa noite.